Eu perdi tudo. Eu me tornei um escravo daquela empresa. Eu achava que ia ser um sonho que eu iria finalmente realizar, e no fim das contas se tornou um enorme pesadelo. Esse sonho, entre aspas, quase destruiu a minha família. Essas frases que eu acabei de citar são de algumas pessoas que elas se envolveram com uma empresa chamada Cacau Show. De algumas semanas para cá, essa Cacau Show, que é uma grande fabricante de chocolates aqui no Brasil, ela está envolvida em uma série de polêmicas. Se você fizer uma rápida pesquisa aqui no YouTube, você vai encontrar uma série de relatos de milhares e milhares de pessoas dizendo que perdeu tudo, que eles achavam que ia ser um sonho, virou um pesadelo, que essa empresa quase destruiu a minha família. Você vai encontrar muitos relatos, alguns assim, absurdamente, beira quase o inacreditável. Estrago financeiro, estrago psicológico, estrago físico, porque a saúde do cara simplesmente foi pro ralo. A cabeça do cara simplesmente, o cara chegou quase à beira da loucura. E a parte financeira, essa foi um verdadeiro arraso a história dessas pessoas com essa tal de Cacau Show. Mas nós vamos fazer o seguinte, cara, nós vamos pegar um negócio bem lá no começo e vir trazendo toda essa história pra gente compreender. Essa pesquisa que eu fiz, alguns vídeos que eu assisti a respeito dessa tal de Cacau Show e essas pessoas, me fez lembrar muito esquemas de pirâmide, patifaria, estelionato. Eu não sei porquê, mas me fez lembrar muito isso. E geralmente, esquema de pirâmide, essas patifarias que existem por aí, elas sempre começam e tem praticamente um roteiro A, B, C, D. O roteiro começa pelo seguinte: o cara, ele é convidado para participar de um evento. Olha, fulano, nós vamos fazer um evento interessante, muito bacana, muito tal, e eu gostaria muito que você estivesse presente. Eles enviam lá um convite pro cara via rede social, não sei o que lá e tal. E vamos ter aqui uma palestra, nós vamos ter aqui pessoas discursando, pessoas contando como a vida delas melhorou muito quando eles começaram a se associar conosco. E aí a pessoa chega lá nesse local onde vai ter esse evento e ela é impressionada, porque tá lá tudo bonitão, tudo limpinho, tudo organizado, luzes, tem música, tem uma série de coisas. Ali do lado tem um local que depois dessa palestra o cara vai poder fazer um lanche, tomar um café, experimentar chocolate, experimentar doce. Consultores dessa tal de Cacau Show, lá bem vestido, bem trajado, extremamente educados, muito acessíveis, pronto para conversar com aquelas pessoas ali. E pronto, e começa a coisa dessa maneira. Exatamente quando eu já fiz até vídeo aqui contando, por exemplo, esquemas de pirâmide, geralmente eles começam dessa maneira, tudo bonitão, tudo sorridente, tudo agradável. Não, fulano, você é um cara maravilhoso, você é espetacular, se tem um pouquinho de paciência aí, porque eu sei que você está passando alguma dificuldade, mas essa daqui é a oportunidade que você estava esperando e que vai mudar muito a sua vida, vai mudar a vida da sua família. Você vai ganhar um oceano de dinheiro aqui, vai ter prazeres, uma folga econômica de uma maneira que você nunca imaginou em sua vida que você iria ter. Toda essa converseira que o cara escuta, infelizmente, seduz a cabeça de muitas pessoas. O cara
fica impressionado com tudo aquilo, nossa, fica muito, nossa, verdadeiramente impressionado com tudo aquilo. Só que assim, amigo, essa converseira toda dos caras lá, ela não é barata, não é uma coisinha qualquer. A depender do projeto, a depender do que o cara ele resolver fazer, essa brincadeira, entre aspas, ela vai começar a partir de 60 mil reais e vai escalando 60, 80, 90, 120, 200, 300, 400 mil reais ou até mais, a depender do que o cara ele resolver apostar. Onde é que eu vou meter minhas economias, minha grana, aquele dinheiro que eu juntei trabalhando durante 15, 20 anos, fiz uma bela de uma economia, consegui me aposentar, mas eu quero pegar essa grana, quero investir em algum lugar. E aí, a depender do que o cara escolher, a coisa vai começar ali nos 60 e daí pra cima. Só que nesse meio tempo, o cara que resolve mergulhar nesse mundo, ele esquece o seguinte detalhe. É porque a Cacau Show, ela chama o cara e apresenta para ele um contrato. Esse contrato, a depender, ele tem lá 5, 10, 15 páginas, ou de repente até mais do que isso. E é um contrato muito minucioso. Pior de tudo, é um contrato onde às vezes a pessoa que vai assinar aquilo ali, ela não se dá muito ao trabalho de ler. Deveria ler. Seria interessante ela ler tudo. Seria interessante até ela contratar um advogado. Existem advogados por aí que ele é especializado em contratos. Olha, eu gostaria que você, meu caro advogado aqui, você pudesse fazer o seguinte, cara. Você não consegue pegar esse contrato aqui, fazer uma espécie de resumo. Ele tem 15 páginas, resumir ele em 3, 4 páginas, simplificar tudo isso aqui para que eu possa entender. Mas às vezes o cara, ele não faz isso. Ele assina lá o tal do contrato, entrega para Cacau Show. Tá aí o contrato, já assinei, bora lá, bora tocar o barco pra frente porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender chocolate, eu quero essa liberdade financeira aí que tu falou pra mim, cara. Eu achei bacana, eu gostei lá da sua conversa fiada, eu gostei pra caralho. Depois que o cara, ele assinou lá o contrato, agora ele vai procurar um lugar ali na cidade onde ele mora para escolher um ponto onde ele vai ou comprar ou alugar para poder montar a loja. Quem vai pagar esse aluguel, por exemplo, se for um aluguel, quem vai pagar é ele. A Cacau Show, ela vai entrar com, se precisar uma reforma, se precisar de material, aliás, se precisar não, vai precisar de material, de equipamentos, ela vai entrar com essa parte. Mas só que não é grátis, ela vai cobrar isso lá na frente do cara. O cara vai pagar o aluguel e vai pagar as outras coisas que ela vai entrar. E vai depois começar a chegar a mercadoria. O problema é que, como o cara ele não se deu ao trabalho de ler o contrato, de entender tudo, existe lá nesse contrato uma série de cláusulas, taxas, impostos, multas, e que ele, querendo ou não, gostando ou não, ele vai ter que agora ser obrigado a pagar, porque a tal da Cacau Show, ela faz uma marcação cerrada em cima do cara. Meu irmão, você vai ter que pagar isso aqui, cara. Por exemplo, ela vai mandar o cara mercadoria, chocolate, bombom, não sei o que, panetone, um monte de coisa. Você toma tudo isso aí e venda isso aí, cara. Você vai ter que vender. Porque se você não vender, eu vou ter que multar você, cara. Por exemplo, eu estive vendo o caso de uma pessoa que ela se envolveu com esses caras e ela morava lá em Porto Alegre. E se você for lembrar, acho que foi ano passado, aconteceu aquela enchente monstruosa lá em Porto Alegre
E ela conta que ela teve um prejuízo violento, perdeu mercadoria, estragou tudo, equipamentos e tudo mais. E a Cacau Show não quis saber de nada. Você vendeu? Por que você não vendeu, cara? A gente olhou aqui a planilha, olhou aqui os relatórios e sua loja não tá vendendo nada. Cara, eu tô aqui embaixo d'água, a água tá batendo aqui na minha testa. Tu não soube que teve uma enchente aqui no Rio Grande do Sul? Não, eu tô precisando de grana. E como você não vendeu, eu vou mandar uma multa aí pra você. Aí o cara, ele começa a perceber que mês a mês, semana por semana, ele começa a receber multa, ele começa a receber boletos para pagar, uma série de coisas. E agora? Porque o esquema que essa tal de Cacau Show faz com o cara é o seguinte: cara, se você vender, beleza. Se você não vender, eu sei que, quer dizer, a Cacau Show, eu sei que eu vou ganhar o meu dinheiro. Se você vender, eu vou ganhar dinheiro. Se você não vender, eu também vou ganhar dinheiro. Simples assim para ela, Cacau Show. Pro cara que tá lá na condição de franqueado, ele tá simplesmente, cara, numa tremenda de uma roubada. As dívidas, elas vão aumentando. Os boletos continuam chegando. As multas, porque o cara não tá conseguindo vender, também vai chegando. Vai chegando taxas que ela vai inventando, taxa de publicidade, taxa de não sei o que lá, taxa de entrega, e tome taxa. Você tem que pagar taxa aí, cara. Você vai pagar esse negócio ou não vai? Como é que vai ser isso aí? E vai aumentando o volume de contas. Quando o cara, ele chega em um ponto em que a água está batendo aqui quase nos olhos dele, ele já está lá afogado. Aí ele resolve entrar em contato com a tal da Cacau Show. Cara, como é que é isso aí, mano? A gente precisa sentar para conversar, porque eu tô numa situação praticamente insustentável. A Cacau Show chama esse cara: não, vem aqui no lugar tal que nós vamos conversar. O cara chega lá no dia e na hora combinada, achando que vai ser uma conversa de trabalho, uma reunião de negócios. A Cacau Show chega lá e faz uma espécie de misticismo, segundo relatado por alguns que comprou essa franquia. Um clima meio místico, velas acesas, não sei o que lá. Aparece um cara lá que lembra muito um coach motivacional. Você conhece esses caras, esses tais de coach motivacional que existe aqui na internet? Que fica latindo um monte de frases estúpidas. Por exemplo, você está construindo um muro, cara. Você tem que construir pontes. Você tem que destravar o que está impedindo o seu progresso para que os negócios possam fluir. E uma série dessas frases imbecis motivacionais. Mas o que o cara ele quer de verdade é uma solução para ele, porque as dívidas já estão batendo lá quase no céu. Ele está muito endividado, não para de chegar boleto, ele tem funcionário para pagar. Quando ele consegue fazer durante um certo mês algumas vendas mais ou menos interessantes, a Cacau Show ela fica com 60% do faturamento. Isso quer dizer o seguinte, que de cada 100 reais que o cara consegue vender, 60 vai parar no bolso da Cacau Show e ele fica com 40. Só que esses 40 aqui que tá com ele não é lucro, porque em cima disso ele vai ter que pagar a tal da multa, vai ter que pagar o tal das taxas, pagar imposto, pagar funcionário, pagar não sei o que lá, pagar uma montanheira de coisas. Então não é exatamente um lucro. E quando for ver tudo que ele já pagou tudo desses 40 aqui, de repente para ele vai sobrar o quê? 12, 13, que seria o equivalente a 12, 13 reais de cada 100 que ele conseguiu vender. Qual é o negócio? Quem é a pessoa que vai conseguir se sustentar com 12, 13 reais de cada 100 que ele conseguiu vender? Pois bem,
O que é que nós podemos tirar de lição dessa história de Cacau Show, franquia, franqueados e tudo mais? Nós podemos aprender pelo menos 3 lições. Foi isso que eu anotei aqui no meu esboço, nas minhas anotações. Só que antes de eu citar esses 3 aqui, eu gostaria de abrir um parêntese para dizer o seguinte: é que o cara que ele tem uma grana, 200 mil reais, 150 mil reais, e resolve investir em franquia, não importa se é Cacau Show ou qualquer outra, existe um monte de franquia por aí. Na minha opinião, é um dos piores negócios que um cara pode fazer. Porque quando você entra nesse negócio de franquia, na verdade, você está quase que literalmente pagando para trabalhar. Você está pagando para trabalhar. Porque normalmente a gente trabalha em alguma empresa por aí e a gente chega lá no final do mês e recebe um salário lá pelo trabalho que nós prestamos. Só que no caso de uma franquia é o oposto. Você paga para trabalhar. O cara entra lá no caso da Cacau Show 8 horas da manhã, vai sair 8 horas da noite. O cara vai trabalhar de domingo a domingo. O cara tem uma série de coisas para ele fazer: cuidar de estoque, cuidar de funcionário, cuidar de compras. A depender do caso, ele vai ter que ir lá com o carro dele buscar mercadoria. Uma série de dor de cabeça. E se ele não conseguir vender, ele vai ter que pagar aquela mercadoria que ele não vendeu. Então, na minha opinião, o cara que ele se mete com franquia, ele está literalmente entrando numa roubada, está tendo que pagar para trabalhar. Então, quais são aqueles 3 pontos que eu acabei de citar que eu achei que é interessante para essa situação aqui? O primeiro ponto é o seguinte: eu já citei até isso em outros vídeos que eu já fiz aqui abordando esses temas. É cuidado com aparência. Lembra que eu citei lá atrás, bem no começo do vídeo, que o cara é convidado lá para um evento, aí tem lá uma série de coisas, tem um cara lá discursando, e tem comida, tem bebida, tem uma série de coisas, tem gente bem vestida. Esse negócio de aparência, cara, aqui no Brasil é complicado por isso, porque as pessoas ficam julgando os outros por causa de aparência. Não, o cara, ele é doutor. Ele tá com paletó, gravata, um Rolex de 300 mil reais no pulso. Ele tá com um carrão bem ali, ó. Ele é doutor, cara. Eu vi uma foto dele lá passeando em praia lá na Europa. Apartamento de luxo. O cara é doutor. Aquele cara ali que tá andando ali na rua, de chinelo no pé, amarrado com arame, aquele ali é vagabundo, aquele porra ali. Vagabundo do caralho, que é um bandido. Eu vou chamar a polícia pra ele. Então esse negócio de aparência, cara, o patife, o vagabundo de verdade, o estelionatário de verdade, ele sabe que isso daí é uma isca que atrai muito, pesca muito os brasileiros, porque brasileiro vive atrás dessa coisa de aparência. Não, o cara pior ainda, se o cara é branco, não, o cara é branco, então ele é doutor. Ele é um cara muito gente boa, você não conhece, não, ele é branco, ele tá com Rolex, tá com paletó, tá não sei o que lá, o carrão tá ali, a Ferrari tá ali, ele foi pra Europa, ele foi pra puta que pariu, não é um cara gente boa. Eu vou entregar minhas economias pra ele, eu vou entregar 300 mil reais pra ele, porque ele tá com uma boa aparência. E aí se quebra. O segundo ponto tem a ver com aquela questão que eu também citei lá no começo, a questão de contrato. O contrato tá lá, cara. Você leu? Você perguntou pro cara lá a respeito desse contrato? Você questionou o cara? Não questionei. Eu não perguntei. É que eu fiquei meio sem jeito, sabe? É porque tinha um monte de gente lá na reunião. Eu fiquei assim e tal, eu não entendi direito, mas eu fiquei assim meio sei o que lá, porque aí vai que eu pergunto. As pessoas vão pensar que eu sou um burro desgraçado. Eu fiquei assim e tal, eu não entendi, mas eu não vou perguntar não, senão o cara vai achar que eu sou uma mula. Eu vou assinar.
Pergunta, porra, questiona. Eu não entendi isso aqui, cara. Como é que é isso aqui? Essa cláusula aqui, ela quer dizer exatamente o quê? Qual é o caso aqui? Isso aqui eu não entendi. E o pouco que eu entendi aqui eu não concordo. Como é que é isso aqui? Não é ficar com vergonha. Ah, eu tô sem jeito. Não, pergunta, questiona, discorde. Porque afinal de contas, aquilo que eu mencionei bem no começo do nosso vídeo, o cara depois vai dizer o quê? Que entrou em uma roubada, que pensou que era um sonho, virou um pesadelo, que ele perdeu tudo, que ele quase destruiu a família dele, que ele destruiu o psicológico dele, as finanças dele foi pro inferno. Tudo por quê? Porque às vezes a pessoa fica com aquela coisa de impressionado que se existe aqui no nosso país com algumas pessoas e tem receio de perguntar. Às vezes não entendeu mesmo, mas eu não vou perguntar não, porque o cara vai achar que eu sou um ignorante, desgraçado, eu sou um analfabeto, que sou um burro do caralho, eu sou um jumento, então eu vou ficar aqui com a porra do bico fechado. Vou sacudir a cabeça para dizer que eu tô entendendo tudo, mas na verdade eu não tô entendendo porra nenhuma. E depois entra em uma roubada. E o terceiro ponto, ele é muito vizinho desse que eu acabei de citar, que é a questão realmente de ler o tal do contrato. Leia o contrato. Contrate uma pessoa que, tipo um advogado, um contador, que possa destrinchar aquele contrato para você, que de repente vai lá que tem uma série de cláusulas, uma série de itens lá que de fato às vezes a gente pode não entender. Às vezes um contador, um advogado, ele vai cobrar uns 300, 400 reais para destrinchar todo aquele contrato para você. É muito melhor, digamos, a pessoa perder 300, 400 reais com o advogado e o advogado explicar tudo pra gente, do que a gente ficar de bico fechado e aí, no fim das contas, como aconteceu com várias pessoas, perdeu 150, 200 mil, 300 mil, perdeu o psicológico, quase enlouqueceu, quase perdeu a família, quase, sei lá, pensou até em tirar a própria vida, se desgraçou todo. 15, 20 anos de trabalho, de economia, de suor que a pessoa teve por aí, de repente a pessoa perde tudo e, no caso de alguns, pior, ele além de perder, ele ainda está com uma dívida monstruosa com a Cacau Show para poder pagar. É um negócio, cara, que, francamente falando, aquilo que eu mencionei minutos atrás, para mim, esse negócio de franquia é uma gigantesca de uma roubada. Muito bem, meu amigo, você já sabe, o nosso vídeo de hoje já está concluído. Gostou aí da nossa conversa? Hoje é quinta-feira, final de semana aí se aproximando. Vou aproveitar para te desejar então um excelente final de semana. A partir de amanhã, sexta, aí vem o sábado, descanse, curta, aproveite, beleza? Depois vem o domingo, também a mesma coisa, perfeito domingo para você. Curta, descanse, tudo de bom para você. E faça aquela gentileza, deixe seu gostei, se inscreva, comente. Muito obrigado, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro.